poder falar isso. Então, boa noite, né? Hoje vamos aí para mais uma aula de educação ambiental do terceiro bimestre. Hoje é dia 19 de agosto de 2020 e hoje a gente vai começar as atividades de apresentação dos seminários, dos artigos sobre educação ambiental transformadora. Então, vamos lá para o primeiro grupo, que é aí Isabela, Alice, Elô, Josélia e Raiane Maria, que vão falar sobre o artigo A Natureza e o Lugar Habitado como âmbitos da experiência estética, novos entendimentos da relação ser humano-ambiente. Então, agora está aparecendo, Belinha. Foi? Ah, então tá. Então, eu e a Josélia que vamos apresentar. Aí aqui está o título do artigo, né? E o artigo foi feito por Andréia Aparecida Marim e Kátia Maria Castro. A gente dividiu a apresentação em 3 partes, que foram as 3 principais partes que a gente entendeu do artigo, que é a crítica que elas fazem ao modelo intelectualista da sociedade atual, a relação do homem com a natureza e, por último, a questão da educação ambiental. Aí, elas falam, né, sobre um grande problema da sociedade atual, que é o predomínio da inteligência sobre os sentimentos. Ou seja, a gente tem um predomínio por atividades intelectuais, ao invés de atividades que desenvolvem os nossos sentimentos, as nossas expressões, os nossos sentidos. Então, há uma grande desvalorização da imaginação, da criatividade, das artes, da expressão. E, junto a isso, nessa mesma sociedade, há uma desvalorização da natureza para dar espaço aos projetos de urbanização. Então, a gente consegue perceber que as coisas ao nosso redor, tem muita casa, muitos prédios, muitas indústrias, e poucos locais de parque, né, com natureza, né, espaços de preservação. E aí, qual é a relação desses 2 fatores, né? As autoras, elas explicam que a natureza, ela dá liberdade para nós, né? Ela nos permite imaginar, criar, dar novos significados às coisas, né? Nos permite perceber as coisas de maneira livre, porque a gente vive numa sociedade que quer respostas automáticas da gente. A todo tempo a gente tem que estar pensando, tem que estar respondendo perguntas, respondendo ações, né? E aí a gente não tem esse tempo livre para a gente criar, para a gente pensar. E aí elas dizem, né, que esse contato com a natureza nos permite fugir da racionalidade, né, dessas atividades intelectuais. E aí, quando a gente desvaloriza esses espaços de natureza, a gente também está desvalorizando o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, das artes. Isso prejudica, né, o que elas falam ao longo do artigo, porque a gente vai falar no próximo slide da percepção estética, né, porque a percepção estética, ela está aliada a essa natureza. Então, se a gente desvaloriza essa natureza, a gente também está prejudicando o desenvolvimento estético, né, da expressão, da nossa expressão. Então, o nosso desenvolvimento também. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, como a Isabela disse, né, o nosso artigo para apresentação, ele ficou dividido em 3 partes, né? E agora eu vou falar a segunda parte, que é a relação do ser humano com a natureza. Segundo as autoras do texto, elas denominam essa relação do ser humano com a natureza de acordo com os 5 sentidos, que são o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Aí, diante dessa relação estabelecida pelas autoras, elas falam que o homem vai conseguir ver a natureza como ela realmente é. Ver a natureza dele próprio, como ele é, como ele se constitui, e ver que o ser humano, né, que nós estamos inseridos nessa natureza, que a gente pertence a ela, e que a gente faz parte dela, assim como ela da gente. E essa natureza que é falada no texto, né, é a natureza, o natural, né, são as árvores, as plantas, as matas, as flores, os rios, tudo que for natural.
E esses espaços no qual o ser humano está inserido vai permitir a ele que ele veja o mundo de uma nova forma, que ele vai conseguir ter novos sentidos a partir desse novo modo de ver o mundo, né, de uma forma natural, de pensar a natureza na qual ele está inserido, né, de olhar ela como ela é, não só superficialmente. E aí depois as autoras vão falando no texto que é para o ser humano olhar a natureza, não só com esse olhar superficial de ver, né, só o que é visível aos olhos, mas e que a natureza como meio de sobrevivência ao ser humano. Mas ele deve olhar, sim, a parte superficial, porque é o que ele está vendo, mas também, e o mais importante ainda, olhar a natureza com um olhar aprofundado, de ver e sentir ela, né, sentir a natureza, de estar no meio dela, né, de se desconectar do resto, do mundo à volta, só focar na natureza. E pensar, né, refletir no que ela quer ensinar, no que ela quer transmitir para o ser humano e deixar a natureza mudar e moldar a mente do ser humano para que ele se possa desenvolver nas suas diversas áreas, né, dele como um todo. Aí a gente trouxe aqui uma frase que se encontra no texto, que fala assim: note-se que a saúde e a alimentação são necessidades suscitadas da dimensão física do humano. E refletamos que há outras dimensões do humano, as dimensões psíquica, intelectual, espiritual, sensível, e que também geram necessidades que sequer são mencionadas. Aí a gente, né, tem que ter uma atenção não só para a parte física, que a gente foca na saúde e alimentação, mas para todos os outros âmbitos da dimensão humana, né? E não focar apenas na física, focar nessas, né, no espiritual, intelectual, sensível e psíquico, que é tudo que compõe o ser humano. E essa é a segunda parte. E aí a gente vai falar sobre a educação ambiental. Elas, durante o artigo, elas não dão uma solução para a educação ambiental, mas uma reflexão para como a gente pode fazer essa educação ambiental, né, mudar. Porque a questão é que a gente tem que fazer as pessoas pensarem, né, todo mundo tem que refletir sobre a questão de como enxerga a natureza, né? Porque as pessoas enxergam a natureza como se ela estivesse muito distante. Então, a natureza está lá e eu estou aqui. Então, a natureza está num parque, está na floresta amazônica, mas ela nunca está próximo a mim. Então, esse seria o objetivo da educação ambiental, fazer com que as pessoas, né, os alunos, percebam a natureza como uma parte de nós, como se fosse a nossa casa, né, entre aspas. Porque essa natureza, ela também traz desenvolvimento para o próprio ser humano, né? Como a Josélia disse, né, no trecho que tinha no artigo, há outros aspectos que podem ser desenvolvidos e que a natureza contribui para esse desenvolvimento. Então, a natureza não é só um meio de consumo e também ela não está ali só de enfeite, só porque é bonita. Ela tem uma função e pode ser importante para o nosso desenvolvimento. Então, a educação ambiental, ela tem que se distanciar um pouco desses discursos ambientalistas, que só promovem a transmissão de conceitos, né, como a sustentabilidade, a reciclagem, o dia do meio ambiente, dia da árvore, dia da água, e ser um pouco mais prática, né? Permitir que as crianças, que os alunos tenham contato com a natureza, que eles consigam perceber a importância da natureza, qual é a função da natureza na nossa vida, para que depois elas consigam aplicar esses conceitos, né, de sustentabilidade, de reciclagem, enfim. Porque se a gente não consegue entender qual a função da natureza na nossa vida, a gente não consegue respeitá-la, né, que seria isso. E aí elas sugerem que a educação ambiental deve estimular a sensibilização estética dos alunos, para que eles tenham esse contato direto com a natureza, né? Porque até mesmo em colégios eu vejo assim, as duas autoras, elas citam também a questão do cenário artificial, né? Da natureza. E muitas vezes você tem os espaços abertos que você tem, geralmente não tem a natureza real, vamos dizer assim, que elas citam no artigo. Então, às vezes você tem uma grama sintética, uma flor artificial, e a criança ela não consegue saber qual é o cheiro de uma flor, qual é a textura de uma planta, porque ela não tem esse contato direto.
E é isso. Sim. Meninas, eu gostei bastante aí da apresentação, né? E dos pontos que foram levantados. Eu acho que sempre a leitura dos textos, né, assim, nos ajuda e contribui aí para a gente ver outras, para ver discussões e para ver ideias, né, e daqui a pouco a gente volta para algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, tá bom? Agora vamos para o segundo grupo, para a gente poder ter todas essas ideias aí e talvez discutir junto. Então, o segundo grupo é Larissa da Silva, Pedro Lucas, Rayane Valve e Stella, que é o artigo 4, né, Memórias de Velhas Professoras, a Natureza e a Relação Sociedade-Natureza. Né? Então, a gente continua aí discutindo artigos, né, que falam aí sobre a questão de natureza e essa relação com a sociedade. Quem que vai apresentar desse grupo? Boa noite, professor. Vocês conseguem projetar alguma coisa, Rayane e Larissa? Estou tentando projetar aqui, professora, só um segundo. Se não der, me fala aí que vocês mandaram para mim isso. Mandei. Mandou? Tem um PDF aqui. É esse PDF? Ou apresentação 10? Não, mandei em PowerPoint. Será que é essa apresentação 10 aqui? Deixa eu abrir. Isso, não estou conseguindo abrir vocês e mesmos. apresentar. Eu vou projetar aqui. Pode? Aí vocês me pedem, eu vou passando? Não, bem que a Rayane acho que conseguiu. Pode. Consegui? Conseguiu, Rayane? Só tá aparecendo a Rayane. Acho que sim. Vamos ver. Foi? Eu só vejo o rostinho da Rayane aqui. Espera aí, vou tentar de novo. Mas qualquer coisa tá aberto aqui. Eu posso projetar também. Foi? Vocês estão vendo, turma? Eu não tô vendo, não. Só tô vendo o sorriso da Rayane. Também não tô vendo, não. Hoje eu tô conhecendo as vozes de todo mundo. Tô bom, tô gostando, vou passar mais seminários. É porque eu não conheço vocês de carne e osso, né, gente? Assim, na sala, né? De encostar, de apertar vocês. É verdade, né? Começou aqui. Pois é, já começou no remoto. Você quer que eu projete, Rayane? Vou tentar aqui a última vez. Esse computador vai ajudar. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Foi, eu tô me vendo em duas telas. Foi? Agora foi? Foi. Você consegue colocar aí para apresentar mesmo, para ficar na tela cheia. Lá na como é que chama? Na tela, na telinha. Larissa, pode? Posso, tudo certinho? Tá melhor para ver, gente? Uhum. Você tá conseguindo ver? Tô conseguindo ver. Só não tá ainda no modo apresentação. Tá tipo no modo edição ainda. Mas dá para ler, não dá, turma? Aí. Eu tô conseguindo. Tá conseguindo? Elas meninas estão mexendo aqui. Tô vendo que elas estão mexendo. Agora foi. Rayane. Pode mandar ver aí. O que vocês leram aí das memórias de velhas professoras sobre natureza e relação sociedade e natureza? Boa noite, turma. Tudo bem? Então, o nosso grupo escolheu o artigo Memória de Velhas Professoras, a Natureza e a Relação Sociedade-Natureza. Esse artigo tem como objetivo identificar as diferentes concepções de natureza e sociedade de natureza.
Para esse artigo, foi realizada uma entrevista com 9 professores aposentadas que atuaram na rede pública primária estadual, numa cidade no interior de São Paulo. Elas atuaram na época de 1960 e 1970. Mas por que essa época? Foi escolhida essa época porque teve ênfase nos assuntos da temática ambiental em decorrência dos agravamentos de níveis de destruição da natureza em determinadas áreas do mundo. E também porque naquela época a educação ambiental ainda não estava tão encorpada no ambiente escolar, no qual deveria, né? Porque é um ambiente de discussão. Durante o artigo, foi apresentado 2 pontos diferentes do conceito de natureza, que a partir do século XVIII, no nosso chamado mundo ocidental, a natureza tem sido pensada em oposição do homem. De um lado está um homem, do outro lado está a natureza. Só que antes disso não era assim. O conceito era muito mais amplo. Considerava o homem, os animais, as plantas e o agir do homem na natureza. Agora a Rayane vai apresentar alguns depoimentos que nós podemos ver que em vários depoimentos apresenta o ser humano como o vilão, o grande vilão de estar como está as coisas agora. E tem uma parte também que eles consideram mais uma parte religiosa, que a gente vai poder ver agora. Então, aqui ela fala que o povo, ele é mal educado, né? Não mal informado. Porque tem muita gente que fala que, eu não sei como é que tá a questão ambiental, porque eu não tenho informação, eu não tenho... Não, informação tem. Passa na televisão todo dia sobre as queimadas que estão tendo nas BRs, na Amazônia. Então, assim, a gente é muito mal educado. Não é que a gente não seja informado. A informação tá aí. Pega ela quem quer. Então, assim, é uma coisa bem lógica isso. Aqui está falando, ó, as pessoas destroem a natureza para construir prédios. Isso acontece por causa da ignorância. É engraçado porque as pessoas falam assim, escolha bem quem você vai votar. Então você escolhe. Só que chega lá na Ilha da Fantasia, porque Brasília é a Ilha da Fantasia. Eles mudam. Não adianta você escolher. Eu votei muito, agora eu não preciso mais. Fala-se tanto do problema da água, do efeito estufa. Este assunto me preocupa muito. Não por minha causa, porque eu não vou estar aqui, mas por causa dos meus filhos, netos e bisnetos. Conforme previsões, faltarão água e alimentos. Eu me preocupo muito com o futuro, professora Teodora. Eu me identifico muito com a professora Teodora porque, realmente, o povo é mal educado. E a gente sabe que a gente precisa da natureza, a gente é completamente dependente da natureza. E o que a gente faz é simplesmente destruir. Aqui em Porto Real mesmo, quando eu vim para cá, era assim, só pasto, só tinha pasto. Hoje não. Hoje tem um espaço que era assim, um terreno lindo, com árvores e tudo. Agora é loteamento. Então, assim, Porto Real já começou essa, vamos dizer, industrialização. Que tem muita casa mesmo e a gente vai ver poucos lugares vazios, assim, digamos, terrenos vazios. E a ganância do homem, né, corrói ele mesmo. Vou passar para o próximo aqui. Eu vejo Deus na natureza. Eu já falei para você que sou meio espiritualizada e religiosa. Eu vejo Deus nas plantas e nas flores. O pôr do sol é uma coisa sobrenatural. Seja ele o Confúcio, o Buda. Eu acredito que tem um ser sobrenatural regendo tudo isso, professora Elvira. Por eu ser religiosa, eu também acredito que a natureza é algo inexplicável, que a ciência não consegue explicar, ao meu ver, que é uma coisa assim, cara, perfeita, é uma coisa de louco, porque, cara, olha a natureza, olha isso, como que surgiu, como? Eu não consigo enxergar uma explicação. Eu falava da importância e das riquezas que nós temos nas nossas matas, nos nossos campos, quantos remédios nós temos. É uma coisa incrível. Infelizmente, nem a maioria dos médicos pode aproveitar disso. Tudo nós compramos de fora, professora Fátima. Isso aqui, gente, é muita verdade mesmo. Minha irmã, ela estuda na IF. Aí ela está fazendo um projeto que estuda as plantas medicinais. E ela foi fazer uma pesquisa com as minhas avós. Gente, tem tanta coisa, mas tanta planta que cura tanta coisa. Eu fiquei boba. A única planta, assim, que eu uso é boldo. Quando meu estômago tá ruim, eu vou lá, pego o boldo, acabou. Mas, cara, tem chá de louro, chá de melissa, chá de... Gente, chá de salsa.
Eu odeio salsa, mas chá de salsa. E tem uns benefícios, assim, maravilhosos. Então, tem muita coisa aqui no Brasil mesmo que o povo nem conhece. Muita coisa que o povo não conhece. Aí fica nesse negócio de, tem que comprar, sabe o quê? Eu acho que o Brasil ele seria um país bem mais desenvolvido se ele valorizasse o que ele tem aqui. Que tem muita coisa aqui que é maravilhosamente perfeita. Aqui é a professora Marta. Essa aqui foi o que a gente achou totalmente impactante e atual também. É pela natureza que a gente tira tudo. De onde vêm os alimentos? Da natureza, não é? De onde vem material de construção? Da natureza. De onde vem o minério? Da natureza. Tudo. De onde vem a água? Da natureza. Tudo. Eu trabalhei com primeiras séries e sempre falei da natureza com os alunos. A natureza a gente sabe o que é, mas é difícil encontrar uma definição. A natureza. Quando se fala em natureza, eu penso até no universo. A natureza é a mãe de todas as coisas, porque sem a natureza não tem nada. Então, gente, eu acho que a gente tem que valorizar, né? Porque a gente veio da natureza. Porque a natureza chegou aqui antes da gente. Então, assim, a gente tem que respeitar, mas também tem que, como é que eu vou dizer? Aprimorar. Porque ela tá ali, mas ela precisa de cuidados, ela precisa de adaptações, precisa de aperfeiçoamento, e nós somos essas pessoas capazes de fazer isso, com nossos estudos, com as nossas máquinas, com tudo que a gente tem, mas não, a gente vai e destrói. Cada dia mais o ser humano ele vai destruindo a natureza, e é uma coisa que eu fico horrorizada, porque eu não sabia do EVA, muita coisa eu não sabia, eu já fui, nossa, muito poluente, por coisas que eu não sabia, mas hoje eu entendo que, cara, eu era mal educada, porque a informação estava ali na minha cara, e eu me recusava a ver. Eu falava, nossa, negócio de meio ambiente chato, vou sair daqui. Aí eu pegava e não via, mas hoje não. Hoje passa o negócio do meio ambiente, eu fico pasma com a ignorância do ser humano, que é uma ignorância enorme. E ela falou dessa questão aqui de trabalhar com séries primárias, então assim, eu acho que a gente ali tem que passar, tem que construir na criança um pensamento de autocrítica em relação à situação da natureza. Porque se a gente não construir, o pai não vai construir. Claro, se ele tiver um pai maravilhoso que vai construir nele, nossa, graças a Deus. Mas tem pai que não tá nem aí. E você ainda trabalha isso na escola, o pai ainda reclama. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender qual é a nossa definição de natureza e passar para eles. Passar para o próximo. No depoimento da professora Rita, observa-se que o homem é apresentado como sendo aquele que nunca está satisfeito, e com sua sede de poder, deixa-se dominar pela ganância e pela ambição. Reconhece a necessidade de intervenção do ser humano no sentido de usufruir do que a natureza tem a oferecer, já que a floresta tem muita coisa para ser explorada. Mas chama a atenção para o fato de que precisamos saber conviver com aquilo que temos a fim de preservar nossa própria sobrevivência. Isso é verdade, porque, hoje assim, a gente precisa usar, precisa, mas a gente também tem que repor. É igual quando você vai fazer uma compra. Você vai fora no mercado, fez a compra, tá ali, seu armário tá cheio. Você vai usando. Chega a certo ponto que você sabe que você tem que repor. Porque você vai precisar e não vai ter. Então, acho que a gente deveria ter essa consciência de que, poxa, se eu vou no mercado e compro arroz, feijão e mistura, eu sei que até certo dia vai durar. Então, a gente tem que pensar também na natureza. Porque eu vejo muita gente, tô nem aí, eu vou morrer daqui a pouco mesmo. Cara, mas seu filho vai precisar. Seu neto vai precisar. Talvez você mesmo, apesar que quem sabe se não morre agora, fica aí uns 100 anos vivo. Então, assim, eu acho que o povo é realmente muito ignorante e esquece que aqui nós somos apenas passageiros, mas a natureza ela veio antes de tudo e ela que nos faz ser seres humanos. Porque se não tiver a natureza, a gente nada é. Larissa, quer falar alguma coisa? Por mim você fechou ótimo aí. É que essa finalidade do artigo, a gente considerar as diferentes concepções, cada pessoa no seu mundo, na sua cultura, e isso levar a gente à reflexão. O que a gente pode estar mudando, o que a gente pode estar melhorando. É ter a consciência, eu estou fazendo errado, o que eu posso melhorar. A gente, com a nossa casa, não tem todo um cuidado, por que com o mundo em geral a gente não tem? É do outro, o outro não faz, o outro não cuida. Por que eu vou fazer? Por que pensar assim? A partir da sua ação, você pode motivar outro, ainda mais a gente, que vamos ser professores. Nós temos esse papel.
Eu acho que é só isso. Meninas e meninos, uma coisa que eu achei legal quando eu escolhi esse artigo 4 aí para pôr na lista de possíveis artigos a serem trabalhados, era justamente porque esse artigo trazia, né, traz depoimentos de professoras, né, que trabalharam uma época aí onde esses assuntos não eram leis educacionais, vamos colocar assim, né, educação ambiental não estava lá no BNCC, não estava no PCC da escola, não estava lá na LDB, né, e já se havia, e elas trazem essa discussão, né, sobre toda essa questão do que se precisa discutir essa questão relação sociedade e natureza, né? E uma coisa que eu acho legal, né, se a gente pensar aí nesses depoimentos dessas professoras, a gente vê que elas podem ter falado de uma forma diferente, mas o recado que elas quiseram passar, né, em relação à questão ambiental é bem parecido, né? É semelhante, se a gente pensar, né? E realmente, assim, a última fala de vocês aí, né? Por que a gente cuida da nossa casa e a gente não cuida do externo, né? Ou cuidamos da escola, mas, por exemplo, não cuidamos da praça que tem na frente da escola, né? Não é cuidar da praça, gente, ir lá com a roçadeira roçar ou ficar adubando as plantas, né? Lógico que a gente é professor, a gente não é jardineiro, né? Tem uma diferença aí. Mas de usar talvez aquele espaço para atividades da escola, né, pegando até o artigo das meninas primeiro, né, que o contato com a natureza, então de usar aquela praça para brincar, usar aquela praça para fazer uma atividade de artes, de educação física, de ciências, de geografia, de português, né, trazer aquele outro ambiente que está ali do lado da escola, que tem uma natureza, por mais que ela seja construída, né, a árvore foi plantada ali, tem grama, tem lá a florzinha que a gente compra na floricultura, mas trazer essa coisa que pode ser usado como uma forma de valorizar a escola, né, e valorizar o que a gente precisa passar para os alunos, né, nosso papel aí como educador. E é a história do inconsciente coletivo que eu sempre tenho discutido aqui nas nossas aulas, né? A gente precisa mudar nessas nossas pequenas ações, que essas nossas pequenas ações se juntem, né? E a gente consiga aí entrar nesse inconsciente do mundo, né? E buscar que haja alguma transformação. Deixa eu ver que tem 2 recadinhos aqui. Só uma pessoa me pedindo desculpa pelo atraso. Tranquilo, Ana, acontece, tá? Então, agora a gente vai para o trabalho 3, tá? Que aí eu fecho todos os artigos junto com vocês. Então, o grupo que vai falar aí do artigo 5, sim? Que é a Adriana, a Aline, a Angélica e a Beatriz com S. Então, interdisciplinariedade e educação ambiental crítica, questões epistemológicas a partir do materialismo histórico dialético. Então, vocês conseguem projetar, meninas? Vou tentar aqui, professor. Tá, qualquer coisa, a professora dá um help aqui, ajuda aqui. Foi de primeira, Bia. Vou colocar aqui, fixar na tela, porque aí fica maiorzinho. Se você conseguir colocar aí para apresentar, fica melhor ainda. Isso, muito bom. Quem do grupo vai apresentar, manda ver aí. Eu vou desligar meu microfone, tá? Para não ficar dando eco. Eu não estou ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Ou só eu que não estou ouvindo? Ela tá com o microfone desligado.
Ela não deve ter visto, eu também estou ouvindo, não. Bia. Bia, Foi, agora foi. você tá com o telefone desligado. Foi? Tá. Foi, tá me ouvindo? Tô. Eu vou desligar o meu aqui para não ficar dando eco, tá? Então, o nosso tema é interdisciplinaridade e educação ambiental crítica, questões epistemológicas a partir do materialismo histórico dialético. A gente procurou colocar a compreensão da interdisciplinaridade e depois explicar o todo que o artigo veio dizendo. A interdisciplinaridade é um processo de construção do conhecimento, que utiliza o diálogo e a aproximação de ciências e saberes. Através disso, ele permite a compreensão social, ou seja, ele mistura teorias e métodos que não são compatíveis. O materialismo histórico dialético, ele é uma corrente filosófica que ele utiliza o conceito da dialética, ou seja, ele utiliza isso para entender os processos sociais ao longo da vida. E essa relação entre a interdisciplinaridade e o materialismo histórico dialético, ele permite que ocorra uma relação entre os organismos, os fenômenos físicos, os seres humanos, a cultura, a sociedade, e através disso eles vão criando um mundo que são modelados por ele. Ou seja, na educação ambiental, ele procura fazer uma formação transitória, que através disso ela vai ser transformada pelas ações humanas, ou seja, quando ocorre isso, a gente consegue colocar a ciência como um aspecto limitado da realidade. Então, utiliza a realidade e a ciência e é trabalhado isso em cima do aluno. Pode falar, Aline. Tá. Então, a Conferência de Tigres, como foi um dito, né, na introdução do Brasil, aprovou e sancionou uma lei, né, Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil, né, estabelecendo a educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional. E o método dialético, né, que é o educador que tem que agir, né, no praxis, né, que tem que agir na prática, para tal precisa ser educado o educador, né, eles têm que agir na prática numa ação concreta, constante, em constante movimento, né, que onde as atividades se permeiam e se permite que o professor possa não só conduzir o processo de ensino, mas também de aprendizagem, né? E a formação da educação ambiental crítica, ela exige sistematicamente, através de metodologia que organize os processos de transmissões, de apropriações, né, de crítica e de conhecimentos, de atitudes e valores políticos, sociais e históricos. Assim, a educação é mediadora nas atividades humanas, né, articulando teorias, práticas, educação ambiental, né, é a mediadora da apropriação pelos sujeitos, das qualidades e das capacidades necessárias à ação transformadora e responsável, da totalidade histórica e concreta da vida dos homens e no ambiente, né? Nós temos, né, um método dialético que é o foco, a contraposição e a contradição de ideias que levam outras ideias que têm sido um tema central, né, a caminhos e ideias diferentes de ponto de vista de um mesmo assunto. Então, sempre tem, né, que fazer, né, permanente humano pela apropriação e a transmissão da totalidade concreta da vida dos homens no meio ambiente.
Lia. Para concluir, o artigo ele disse a relação entre a interdisciplinaridade e a educação ambiental. Então, para isso acontecer, é preciso uma visão crítica sobre a sociedade atual e até da própria ciência. E nesse processo, se busca a mudança dos paradigmas, portanto, é preciso uma mediação. É reconhecer dentro de um processo de construção pautado pela problematização da disciplina e seus objetivos específicos de pesquisa e dessas com interconexões sociais e culturais. Então, para isso acontecer, é preciso uma relação cultural e ambiental e vai buscando sempre essa visão crítica da sociedade com a atualidade para melhorar o meio ambiente e construir pessoas conscientes disso. É isso, professor. Professora? Oi, liguei meu microfone. O microfone está desligado, desculpa. Sim, meninas. Sim, tranquilo. Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, de todos, a questão, né, do grupo de vocês, eu acho que a discussão da interdisciplinariedade é uma discussão que ainda é necessária, né, e eu acho que continuará sendo necessária ainda por muito tempo. A gente tem esses conceitos, né, de inter, de trans, de multi, né, só que na nossa prática do dia a dia, às vezes é bem complexo, né, em sala de aula, no colégio, conseguir realmente praticar, né, os preceitos aí da inter, da multi, da transdisciplinariedade, né, e a gente ainda tem, né, esse grande desafio aí, até dentro mesmo, né, dos PCNs, do BNCC, da legislação educacional, né, como a educação ambiental entra também como um tema transversal e outros temas transversais que precisam ser trabalhados aí, né, com outras disciplinas, em outras disciplinas, nós temos aí um desafio bem grande de conseguir colocar em prática, né, a questão da interdisciplinariedade. E até puxando também, né, ao que o grupo do artigo 4 e do artigo 2 disse, né, trouxeram aí de ideias para a gente, né, de valorização da natureza, de contato com a natureza, dos depoimentos, né, é urgente, né, essa questão da gente trabalhar a questão da natureza, que a gente tem discutido na disciplina, e também a questão dessa busca pela trans, pela inter, pela multidisciplinariedade, né, da gente conseguir juntar as disciplinas e fazer de um assunto ser usado por todas as outras disciplinas, né, que é um grande desafio. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu não sei se vocês... É uma pergunta que me veio agora na cabeça, se ainda existe aquela revista que chama Nova Escola, gente. Ainda existe isso? Alguém ainda lê Nova Escola? Meninas? Alice nunca ouviu falar. Sim. Quando eu fazia magistério, tem o site. Boa, Beatriz. Quando eu fazia magistério lá no ensino médio, que eu tinha meus 15, 16 anos, essa revista era muito útil lá para as normalistas, assim. E eu me lembro que sempre tinha uns projetos mirabolantes que essa revista trazia, assim. Para a época, né, que não tinha internet igual a gente tem hoje, era mirabolante, assim. E eram projetos que faziam justamente isso lá na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, né, nas séries iniciais, que eram trabalhar juntos, né, trabalhar ciências com matemática, português com geografia, né, com estudos sociais, não é geografia, né, então era bem interessante, assim, e eu me lembro de algumas coisas que tentavam, né, mostrar para os professores essas ideias aí de trans e multi e inter, né? São tantas que viraram várias. Uma coisa que eu achei boa, gente, dos três grupos, né? Foi a capacidade de síntese de vocês.
Isso, às vezes, é uma coisa tão complicada, assim, complexa também, quando a gente passa artigos para apresentar. Eu acho que vocês conseguiram, os 3 grupos, tá? Conseguiram atingir o objetivo da síntese, tá? De conseguir pegar lá 15, 10 folhas e apresentar em 3, 4 slides e passar a ideia para o grupo, tá? Eu achei isso ótimo, vocês estão de parabéns, continuem nesse caminho aí da síntese, tá? De conseguirem apresentar coisas simples que todo mundo ouça, né? Que não fique uma coisa cansativa, eu achei isso muito bom. E em relação aos slides, né? A montagem dos slides, eu achei também os slides bem claros. Isso é uma coisa muito importante, né? Até nós, como professores, costumamos falar pra caramba e passar um monte de coisa para ler, né? Eu achei importante esse domínio aí dos slides, né, das palavras-chave, e essa capacidade de síntese me chamou bastante atenção, tá? Eu achei que a galera ia falar e não ia, né, conseguir passar essa ideia. Eu achei muito interessante essa questão, né, dessa capacidade de síntese. E levantar algumas coisas, né? Eu acho que o artigo 2, que discutiu muito essa questão aí de desvalorização da natureza, e traz, né, as autoras trazem essa provocação aí das soluções para a educação ambiental, eu acho muito importante a gente ter essas discussões, né? E essa valorização da natureza, de levar os alunos para a natureza, né? Até eu acho que essa época, né, não tem jeito de não falar disso, né? O ensino remoto que a gente foi colocado aí meio que à força, né? E tudo que a gente tem passado esses últimos meses aí, né, da aula longe e não poder sair de casa ou sair de casa com uma série de restrições, a gente tem sentido, talvez, eu acho que eu tenho ouvido de muitas pessoas, né? Eu sinto falta de ir no parque, né? Eu sinto falta de ter liberdade de ir no mato, de fazer uma trilha, de ir na cachoeira, de ir na praia, né? E justamente essa questão toda sanitária tem mostrado para a gente o quanto faz falta essa natureza, né? E quanto essa natureza ela precisa ser melhor valorizada, que é o que os 2 primeiros slides trazem lindamente, né? A visão dos professores, essa visão mais aberta do slide 2, e traz essa discussão nossa aí da interdisciplinaridade, né? Que a gente precisa trabalhar essa questão da interdisciplinaridade e a educação ambiental como uma disciplina, né? Não como uma disciplina pura e simplesmente lá no ensino fundamental, né? Nas séries iniciais, na educação infantil, mas uma discussão que a gente precisa trazer para todas as disciplinas, né? E uma coisa muito importante realmente, né? Talvez não falte informação, né? Falte realmente a educação, né? A prática do dia a dia, né? De separar lixo, de consumir menos, de evitar usar alguma coisa que seja prejudicial, diminuir o consumo de alguma coisa, né? Então, eu acho isso bem importante, essas discussões, tá? E meninas aí que já fizeram, né, os alunos, os 3 grupos que apresentaram hoje, o que vocês acharam desse trabalho dos artigos? De ler os artigos, de ver ideias diferentes, o que vocês acharam? Agora é vocês. Cada grupo tem 3 minutos para falar. Professora, Fala assim, isso. a gente teve bastante dificuldade para entender o artigo, eu confesso, assim, por conta dos termos e tudo. Mas, assim, foi importante, e aí eu falo até mesmo por mim, mas acredito que as meninas também conseguiram aprender bastante coisa. Teve coisas ali que eu nunca parei para pensar, que o artigo falava, né? E a gente lê o que outras pessoas pensam, o que outras pessoas acreditam, estudam, né? Porque os artigos são pessoas que estudaram e escreveram. Então, eu acho importante a gente ler, né, os artigos e saber explicar isso, até mesmo para passar para a turma inteira, para todo mundo conhecer também, porque
a gente, aqui cada um lê um artigo, né, cada grupo lê um artigo, e acho que é importante a gente passar isso para todo mundo, para que todo mundo fique sabendo, e às vezes entender, porque, como a gente falou, no nosso grupo mesmo, teve uma coisa que eu entendi, que eu li, e as outras meninas não entenderam. Então, a gente foi aprendendo, lendo o artigo e aprendendo, e talvez alguém da turma, pode ser que leia o artigo e não entenda, tenha percebido outra coisa. Então, eu acho que foi importante. Sim, Isa. Eu acho legal, assim, eu acho importante vocês terem esse contato com os artigos, né, desde aí do início do curso, até porque, né, para fazer o TCC, isso ajuda muito na pesquisa do TCC, né, da gente conseguir fazer fichamento de texto, da gente buscar, né, os artigos, né, esse bimestre eu acabei dando os artigos, mas talvez no quarto bimestre a gente possa pensar em vocês procurarem um artigo que chamem a atenção de vocês para apresentar, né, a gente também pode fazer essa outra forma, mas eu acho bom, Bia, a tua fala aí foi bem importante, sim, eu quero ouvir mesmo de vocês. Quem mais, gente, além da Bia? Dos outros grupos aí? Não é para ter vergonha não, gente, é para ser sem vergonha. Professora, Oi, Beatriz, com S. eu acho que, assim, a fala da Isabela foi realmente, assim, importante, porque no nosso grupo também, eu reli aquele artigo umas 5 vezes, e algumas palavras ali eu pesquisei mesmo, porque são palavras complexas, e para a gente entender o sentido do artigo. Mas é um artigo, assim, muito rico, tanto é que ele entra na área da pedagogia, ele entra na área da sociologia, da filosofia, então ele é muito rico. E isso é muito importante mesmo para a gente conseguir terminar o curso, porque a gente vai dar de cara com vários textos que são complexos mesmo. Sim, Bia, é importante, assim, né? Eu acho que uma coisa que a gente está muito acostumado, né? Nós, alunos, assim, me ponho também na cadeira de aluno às vezes, até porque eu fui, né, gente, muitos anos aluno, e ainda sou, né? A gente está muito acostumado a receber, né, a fala do professor, né? E não muito ir atrás, né, do assunto, do tema que nos interessa, né? Então, eu acho que a questão também da leitura dos artigos desperta a nossa curiosidade e a necessidade de buscar, né? Igual quando você coloca aí, tinha palavra difícil que eu tive que pegar e abrir lá, né? Jogar no Google, o que significa isso, né? Então, quando a gente tem esse estudo do transpirar, né? Não só recebo, né? Fico só lá no sol recebendo, mas eu também transpiro, né? Isso traz um aprendizado para o cérebro, né? Falando mesmo neurologicamente, né? Diferente do que só ouvir, né? Do que só ouvir o professor. Então, quando eu pego e leio um livro, leio um artigo, vou lá buscar aquele tema, a transpiração, né? Essa educação mais ativa, vamos colocar assim, mais autônoma para vocês, né? Vocês são os autônomos de apresentarem os trabalhos, de lerem. É diferente, né? Essa absorção aí do conhecimento, das palavras, é bem diferente. Quem mais quer falar, gente? O que achou aí do trabalho dos artigos? Pode reclamar também. Falar, professor, eu achei chato. Quem mais quer falar aí, que apresentou hoje do grupo? Acho maneiro que os artigos endossam bem aí a mudança da cultura, né? A mudança do comportamento da sociedade em relação às questões ambientais. A Rayane até comentou ali no trabalho dela sobre a má educação, né? Aí eu lembrei uma vez, professora, não sei se você recorda nas últimas aulas aí, você comentou de um local aqui perto da minha casa, que eu passo de bicicleta todo dia para o trabalho, que é ali perto do Colégio Antonina, né? Aquele estradão ali. É incrível. Sim. Eu falei assim, desde que você falou, eu sempre comecei a notar que sempre a prefeitura sempre limpa e a rapaziada sempre joga, velho. E tipo, eu já tenho mais ou menos mais de um ano que eu trabalho na loja, né? Mais de um ano e meio. E eu percebendo assim, falei, caramba, é mesmo. E desde que você falou,
continuou, né? Então, tipo assim, você vê que é o comportamento da sociedade, das questões ambientais, está muito enraizado. Então, vai demorar muito para todo mundo entender o que está acontecendo, né? Uhum. Então, o problema o problema nem está ligado mais às questões econômicas, como eu achava, também, mas nem tanto. Acho que a questão mais é cultural mesmo. E a educação ambiental entra nessa, para mim, na minha visão, e percebendo um pouco dos artigos também, tá na questão da educação desde cedo, né? Então, quando você não tem essa educação desde cedo com a criança não vai saber, porque no futuro ela vai se preocupar com outras coisas, né? Não vai ser uma coisa cultural para ela, então ninguém se importa. Então, as pessoas que jogam lixo lá não se importam. Então, né, quiçá as crianças, os filhos das pessoas que jogam lá, e os filhos dos filhos das pessoas que jogam lá, vão querer saber também. Então, essa educação, para mim, ambiental tem um papel desde cedo de orientar. Se não tiver essa orientação aí nos próximos 30 anos, também não vejo nenhuma mudança daqui a 100. Então, acho que começa desde cedo mesmo. Acho que é isso que os artigos endossam, né? Essa importância. Sim, Taiwan. Tem até uma coisa. Eu não sei de quem é aquele terreno ali, né? Se aquele terreno tem um dono, aquele terreno ali do lado do Antonino, onde a galera joga lixo. Mas, pensando, né, que ali é um bairro, assim, né, que, assim, não é um bairro de gente chique, né, gente? Não é um bairro rico, vamos colocar assim, né? É um bairro de pessoas trabalhadoras que lutam aí para sobreviver, né? Aquele terreno ali, por exemplo, podia se tornar uma horta comunitária, né? É um lugar reto, que tem rede de água, que tem um monte de gente ali que poderia ter um complemento de alimentação, né? Um complemento de dinheiro, e simplesmente é um lugar que joga lixo, né? E lixo, assim, que vocês moram, né? Quem mora em Resende mora num município que tem coleta de lixo, né? O caminhão passa lá tantas vezes por semana, né? A gente tem cooperativa de catadores de reciclados que recebe, por exemplo, aqueles cascos de televisão lá que sempre estão jogados ali na beira do Antonina, né? A gente tem um aterro verde na cidade que você pode levar lá seu sofá de madeira, né? Porque ele vai acabar apodrecendo. Mas as pessoas, elas insistem de deixar ali, né? O poder público, por mais que limpe, né? Taiwan agora está observando, assim, limpar aqui, amanhã tem mais lixo, né, Taiwan? Agora você virou o fiscal ali da área, né? Monitora a sujeira. E continua, né? E a questão, né? A gente pensa às vezes assim, muito, né? Mas tá feio, tá sujo, né? Mas também tem a questão da poeira ali, que é terrível, o pessoal põe fogo, tem essas coisas todas. E entra também uma questão de saúde pública, né? Porque começa a ter barata, começa a ter mosquito de dengue, começa a ter rato, tem a questão, né, da fumaça, que o pessoal coloca fogo, né? E o urubu ainda é o de menos, né, Taiwan? Porque o urubu ainda tá comendo alguma coisa que tá podre ali, tá facilitando a decomposição, né? Ele tá fazendo um papel de decompositor, né? Ele tá comendo o que tá podre. Mas tem uma série de outras coisas que aquele lixo não só suja a paisagem, né? Não deixa a paisagem feia, mas ele também traz outros problemas até de saúde pública para aquela área, né? E, infelizmente, por mais que a prefeitura limpe, coloque placa, não joga lixo aqui no lugar de jogar lixo, liga para lá, a gente vem buscar, né? Leva seu lixo lá, as pessoas continuam, né? Infelizmente, os moradores ali do bairro, né? Porque não é alguém que mora lá no manejo que sai de carro para jogar lixo ali, né? Continuam colocando lixo, né? E a gente tem esse problema, eu não sei as meninas que moram em Porto Real, que moram aí em outros municípios, mas a gente tem esse problema em várias áreas em Resende, né? Principalmente naquela região ali da Grande Alegria. Não estou falando que no Paraíso não tenha, não. Ou lá para o lado do Surubi, para o lado da Vicentina, né? O lado ali mais velho da cidade, o lado mais novo, o lado novíssimo. Mas a gente tem esse problema pela cidade toda, mas ali na Grande Alegria é muito, né? Grande Alegria, que eu digo, vem lá desde o acesso oeste até Itapuca. A gente tem muitos problemas de depósito desses de lixo, principalmente televisão, regiobra,
pneu, sofá velho em algumas ruas, né? Em algumas ruas se concentram, como é ali do lado da Antonina. Não sei se muita gente passa por ali ou mora na Grande Alegria, deve observar isso, que tem umas regiões ali da região da Alegria que tem esse grande desafio, né? E até uma coisa se discutir, às vezes aí até ideia para TCC, gente, quem gosta de gestão, né, educacional, isso, comparar esses indicadores, assim, né, coisas que acontecem no bairro com a quantidade de escola, de creche, dá um trabalho, gente, isso aí, de TCC, ó, de comparar o nível, né, a quantidade de escola por bairro, por região, e como é que estão essas questões ambientais, ou como é que está acesso, né, a outras coisas, é legal, dá um trabalho bom aí para a cidade, fazer essa questão de usar esses indicadores educacionais com outros indicadores, né, com indicadores. Professora, Fala, Patrícia. boa noite. Boa Assim, noite. com relação a esse descarte, né, tem Sim. alguns aspectos que eu observo hoje que eu acho interessante. Por exemplo, eu tinha uma cama, né? Uma cama, baú, só que os pés quebraram, comprei cama nova e a cama estava ali, eu sem saber o que fazer com a cama. Aí eu tenho um grupo de bairro, né? O meu bairro tem um grupo, amigos do bairro, né? E aí, nesse grupo, muitos negócios são feitos, né? Inclusive, né? Essa coisa de uma cama que não serve para mim, serve para o sítio do vizinho que mora lá na Rua 10, que eu nem conheço, né? Então, isso, acho que a comunicação é muito importante, porque às vezes o que não serve para um não serve para o outro. Eu acho que comunicação é tudo, sempre foi, em qualquer lugar, em qualquer tempo, para qualquer coisa. Isso é uma coisa, né, que eu acho que poderia ser pensada até em nível de administração pública mesmo, de ter essa... Eu não sei se vocês conhecem, tem um grupo no Instagram chamado Trato Feito de Resende. Você publica ali as coisas que você quer negociar ou você quer se desfazer. Então, a gente tem as redes sociais, a gente tem essa facilidade hoje para esse tipo de coisa. Com relação a descarte, eu tenho algumas críticas, porque, por exemplo, você tem uma casa cheia de grama, né? Você corta a sua grama, né? O lixeiro não recolhe o lixo que é grama. Não. Ele só recolhe o lixo de casa. Tá. O que eu faço com a minha grama? Eu não sei. É uma questão de comunicação, mais uma vez. Talvez falte um trabalho mais efetivo, por exemplo, se existe um trabalho desse público, ou se não existe, eu entendo que deveria ter, porque o fato de eu ter grama na minha casa é interessante. É melhor do que só ser piso e concreto, né? Sim. Só que ela precisa ser cortada, ela precisa ser aparada, da praga, da mato, né? Você tem que fazer poda da sua árvore, né? Existem folhas grandes. E aí, eu faço o que com aquilo? É complicado. E aí acaba fazendo o quê? A pessoa que corta, de repente, sua grama vai pegar aquilo ali e vai jogar no terreno baldio, né? Eu acho que a gente tinha que... Acho não, tenho certeza. Acho que tinha que ser pensado isso, né? De como ter uma coleta para esse tipo de lixo também. Do mesmo jeito que tem para entulho, que a gente chama, só que é pago, né? O de entulho, ele é pago, né? O do lixo verde também era para ser. Exatamente. Eu acho que tem como aproveitar ele, né? Eu acho que falta iniciativa, né? Sei lá, empreendedorismo, em diversos níveis da sociedade, na minha opinião, desde o público até o particular mesmo. Mas eu entendo que a gente tem que ter coleta para as diversas coisas que uma casa produz, que pessoas produzem, né? Sim. Então, fica aí para mim, eu estou fazendo até se vocês souberem de alguma coisa, vocês me ensinem, né? Porque, por exemplo, eu já estou acostumada agora, eu tenho um carro do óleo que passa na minha, de óleo usado. Eu guardo, ele passa, geralmente é sábado ou domingo, eu entrego o meu óleo usado para ele, porque provavelmente ele faz alguma coisa com esse óleo, né? É uma iniciativa privada, né? Esse rapaz passa com o carro dele anunciando. Mas outras coisas assim, como a grama, né, que eu já me peguei assim em situações que eu não sabia o que fazer. Eu dei sorte, o lixeiro simplesmente resolveu ser bonzinho comigo e carregou, né? Mas eu fui alertado, olha, eles não vão levar. E já vi vizinhos meus que têm mais grama que eu
que não leva, fica ali na porta da pessoa, ensacadinho, direitinho, mas não leva para lugar nenhum. Então, assim, a gente critica, o que o fulano fez isso, mas qual é a solução também, né? Eu acho que educação, ela, é claro, é parte do processo, mas comunicação também. A gente saber o que, como, porque se a gente não for orientado também, se eu que tenho um pouco mais de educação e de acesso, né? Eu fico sem saber em muitas situações, imagina uma pessoa que tem menos acesso, né? Então, só para contextualizar. Sim, Patrícia. A poda de árvore e a grama, também ela pode ir para o aterro verde, tá? Onde o pessoal joga lá o resto de obra, o entulho, tá? Mas aí você precisa levar lá, né? Não existe uma coleta em Resende que colete material vegetal e leve para o aterro. Mas você pode, por exemplo, colocar no seu carro e levar lá. Ninguém te impede disso, tá? Mas a questão até de empreendedorismo que você estava falando, uma coisa que seria muito interessante é que, por exemplo, alguém que trabalhasse com cultivo de alguma coisa, pegasse essa grama da casa das pessoas para fazer adubação, né? A grama está lá cortadinha, sequinha, é um ótimo adubo, né? Um ótimo adubo de cobertura. Poderia ser uma coisa. Até essa história do grupo do bairro aí que você falou, poderia ter um grupo de pessoas, por exemplo, que cortam grama e que dão para uma pessoa que tem uma horta, né? A pessoa que tem uma horta vai lá recolher igual o rapaz do óleo recolhe para fazer sabão, né? Para vender para a fábrica de biodiesel. Uma pessoa, por exemplo, que cria um animal, que precisa fazer uma cama, né? Que comumente faz com serragem, mas também dá para fazer com a grama cortada sequinha, né? É realmente fazer essas pontes, né? A gente precisa criar essas pontes entre as pessoas, né? De quem tem uma coisa e a outra que precisa daquilo, né? É uma alternativa, né, Patrícia? Até quando eu falo da história, por exemplo, do terreno do Antonina lá, do lado do Antonina se transformar numa horta, você precisa de matéria orgânica, né? E você tem várias casas na cidade que tem grama, que as pessoas vão cortar a grama mensalmente, né? Você corta a grama na sua casa uma vez por mês, vamos colocar assim. Né? Então, uma vez por mês vão ter vários sacos que podem se tornar um ótimo adubo para uma pessoa que precisa disso e que acaba, às vezes, comprando de uma coisa de fora, né? Acaba pagando por isso financeiramente de uma coisa que ela podia fazer uma troca com você, né? Ela tira da sua casa, faz esse transporte, leva para casa dela e usa. Eu acho que a gente conversando sobre isso, assim, eu entendo cada vez mais o que é essa educação ambiental, porque, na verdade, eu acho que a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe, a gente não sabe. Por exemplo, eu poderia agora no grupo, porque eu sei que tem gente aqui que tem sítio, tem fazenda, que vende coisa que passa aqui na porta com o carro, dizendo que é orgânico, que é do quintal, né? Então, assim, seriam pessoas são pessoas que, de repente, estão pagando adubo, né? Estão tendo um custo e que poderia aproveitar isso. Eu não sei nem se eu falar sobre isso, né? Que você está me passando agora, que eu também não saberia, né? Que serviria de adubo. Estou sabendo agora. Se eu falar isso, se eles vão saber, se eles vão aceitar, se eles vão entender, né? A educação realmente a gente precisa ter muito mais efetivo isso na escola para as crianças quando chegarem na minha, por exemplo, que nem eu adulta, saberem dessas coisas, né? Até poderem ser empreendedores, né? Sim. Você pode também fazer uma composteira na sua casa, Patrícia. Aí você pega a grama e vai jogando em cima da comida, do resto de comida. A grama funciona igual funciona uma serragem. Serragem de madeira, pó de madeira, gente. Também é uma alternativa para você dar fim aí na sua grama. Entendi. É porque, por incrível que pareça, um mês, quando chegar agora a temporada de chuva, então, é impressionante. Cresce demais. Um mês, às vezes tem que cortar com 20 dias, senão sai um tigre de dentro do negócio. Eu sei. Lá no horto também, quando na época do verão, tipo, cortou a grama lá do horto numa semana, passar 10 dias ela já tá alta, batendo na perna. É uma loucura. Esse aterro que você falou que onde aterro verde, né, que também pode jogar material de construção, aonde é isso em Resende? Eu não tenho essa... Depois da Casa da Lua, Patrícia. Nossa, eu moro perto.
Você mora onde, Patrícia? Eu moro no Boa Vista 2, em frente à Casa da Lua. É ali, depois da Casa da Lua, indo para o Bela Vista, indo para aquela estrada que vai sair lá em Arapeí, a estrada do Morrão. Sim, é por ali? Não, porque a do Morrão é do Caravaggio. Mas ali na estrada que vai para o... Como é que chama? Para a represa? Lá para a represa mesmo. Lá para o Clube Náutico. Eu já peguei aquela estradinha ali, mas eu não sei se ela tem bifurcações. Eu só peguei o início. Não, é bem ali na Morada da Montanha. Não tem ali onde tem aquela borracharia do Viana? A borracharia Viana? Uhum. Seguindo um pouco mais para frente, agora acho que tem uma oficina mecânica, a porta do aterro é do lado da oficina mecânica. Nossa, olha aqui, do lado da minha casa. Não sabia mesmo. E uma coisa também, Patrícia, que você pode juntar com a vizinhança. Professora, se eu entrar no site da prefeitura, por exemplo, tem essa informação? Eu não sei, mas se você ligar para a Mar, você tem. Para o quê? Se você ligar lá para a agência do meio ambiente, você vai ter essa informação. Entendi. Tá. E outra coisa que você pode fazer também, Patrícia, quem sabe nesse grupo aí, tipo, todo mundo cortou a grama na mesma semana e todo mundo leva uma vez só lá. Vocês juntam aí os vizinhos e pagam um carreto só para quem tem muita coisa. Essa questão do coletivo, ó, dá para fazer muito coletivo aí, Patrícia. O meu bairro funciona muito bem. Tem muita coisa que funciona aqui, muito legal. Você corta, o vizinho corta, o outro vizinho podou as plantas do jardim. Aí deu uma caçamba, né? Uma caçamba de uma caminhonete, por exemplo. Vocês dividem e levam lá e pagam. Ou alguém tem um carro desse aí que também faz. Vocês dão um tanto de dinheiro ou trocam alguma coisa, né? Tem várias formas até de não ser financeiro, né? De não ser troca de dinheiro mesmo, de ser troca de alguma outra coisa. Paga o vizinho com bolo, não sei, com pão. Tem muita coisa que a gente possa fazer, né? Obrigada, gostei. Para mim foi importante. Fiquei sabendo de uma opção de coisa. Não, eu acho essas discussões realmente assim, a questão quando a gente fala de educação ambiental, tem muita gente que olha, né, e fala assim, lá vem aquele povo chato do meio ambiente. Isso eu escuto todos os dias lá no serviço, gente, lá vem aquela chata, né? Mas as coisas são interligadas, né? E o problema é que a gente, até na nossa própria educação, né, a gente sempre estudou as coisas nas caixinhas, né? Caixinha da matemática, caixinha da biologia, caixinha do português, e a gente nunca conseguiu juntar isso, né? Então, eu acho que hoje, com tudo que a gente tem vivido e passado, essa questão do inter, do multi, e de discutir, né? Até o que o artigo 2 traz aí, a questão da criatividade, né? Das artes, a gente precisa ter contato com as coisas para tentar ter ideia, né? Então, essas conversas são boas, assim. Tem hora que, às vezes, eu acho assim, meu Deus do céu, eu falo tanto nessa aula, e a gente vai do 0 ao 100, né? A gente conversa de todos os assuntos, norte, sul, leste, oeste, mas eu acho bom. Eu acho que traz muitas perguntas, né? Eu já coloquei muita pulga atrás da orelha da galera aí dessa sala. Eu acho isso bom, para a gente pensar. Como professor, a gente precisa, às vezes, arrumar soluções de onde elas não existem, né? De onde a gente acha que não vai sair e ela sai. Eu estava no grupo, eu gostei demais do artigo 2, vou ler todos, né? Mas o 2 eu me interessei muito, né? Porque eu sempre tive esse pensamento, né? Eu trabalhei em empresa, trabalhei com RH, e eu sempre tive esse pensamento, dizia assim, você tem que deixar os seus problemas fora da empresa, né? E eu sempre disse para as pessoas que antes daquela pessoa ser um técnico, ser qualquer cargo, exercer qualquer cargo, ela era uma pessoa, né? E pessoas são pessoais, não tem jeito, não existe isso. E aí eu fui ver, tem uma frase, e assim, depois eu até vou compartilhar com o pessoal, fiz um arquivo aqui no Word com várias frases disso, e achei uma muito interessante, que espero que seja mesmo de Aristóteles, né, professora? Mas diz assim, não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Eu achei muito, muito bonita a frase, eu acho que tem muito a ver com o que esse artigo 2 trouxe, né? Eu gostei muito. Sim. Até as meninas estão de parabéns, todos, né? Mas é que eu me identifiquei mesmo com 2, estão de parabéns. Não, realmente, quando a gente não sente o olfato, o paladar, o cheiro, né, o barulho, o som, a gente não interpreta o que está acontecendo, né? A gente vê isso, às vezes, até nos nossos alunos de inclusão, né? Que a percepção deles é diferente porque falta um sentido,
né? Quem tem aí aluno cego, ou aluno surdo, ou, né, ele tem uma percepção diferente de quem consegue ter todos os sentidos, né? Quem consegue acessar todos os sentidos. Bem legal, gente. Meninas, então, para a gente não tomar puxão de orelha do professor da próxima aula, né, e para a gente poder ir beber uma água, levantar um pouquinho da cadeira, dar umas esticadas para poder para a próxima aula. Matar a fome, professora. Matar a fome, que eu preciso lá comer. Hoje aconteceu muita coisa. Essa semana está muito agitada na minha vida. Mas muito obrigada mais uma vez pela atenção, pelos trabalhos. Eu achei ótimo. Vocês foram muito legais hoje. E semana que vem a gente volta neste mesmo bate-horário, como dizia, um programa das antigas. Tá bom, meninas e meninos? Boa noite para todos aí. Até daqui a pouco, galera. Boa noite, professora. Até mais também. Tchauzinho. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, um abraço. Deixa eu procurar o resto do povo.